pegar aqui o tema, que ele é meio complicado. O tema é o coronelismo como agente social no folclore nordestino, retratado em poesias de cordel. Não vou nem repetir. Eu pesquisei, as minhas fontes são Lucinete Fortunato, é um trabalho de mestrado de 2009 sobre coronelismo, e minha outra fonte é Raimundo José, de 2013, que é um trabalho sobre cordel. Tá? Como o professor já explicou aqui, e o Jorge também já colocou aqui como o que significa coronelismo, né? Aquela questão da patente da Guarda Nacional, os tipos de coronel, o mandão, o mandonismo, o compadrinho, né? o parentesco, né? Você tem diversas formas que o coronel ele age na sociedade, né? E não especificamente o coronel da Guarda Nacional, né? Então isso a gente já consegue entender, né? Mas no Nordeste a figura do coronel ela foi muito importante, foi praticamente assim o que definiu a cultura dentro do cordel. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o cordel, né? Vou passar aqui o próximo slide. E como vocês bem sabem, o nordestino sempre gosta de história, né? Contar história, de uma fofoquinha ali, outra acolá, né? E o cordel surgiu justamente disso, né? Da questão oral, né? O cordel existe desde 1600 e alguma coisa, mas sempre nesse formato da oralidade, né? E quando eu vou falar de Nordeste, eu trouxe uma coisa totalmente característica que eu preciso mostrar para vocês. Eu não quero que ninguém ria, por favor, tá? Eu vou usar isso, que é um chapéuzinho de nordestino, né? Então eu vou continuar o meu trabalho caracterizado de nordestino. Pelo menos das minhas vezes corre sangue nordestino. Bom, continuando. Então o cordel ele se deu pela oralidade, né? Primeiro foi passando uma conversa de lá para cá, e aí depois que veio a questão do papel, né? Eu vou ler para vocês o que significa cordel de acordo com uma coisa que a gente sempre consulta, que é o Wikipédia. Então, eu esqueci de citar essa fonte, tá? Que foi a mais importante do trabalho. Ó, cordel significa o seguinte: corda muito delgada, cordinha, literatura de corda, literatura de cordel. O romanceiro popular nordestino, que se distingue em dois grandes grupos: o da poesia improvisada, cantada nas cantorias, e da poesia tradicional, de composição literária contida em folhetos pobremente impressos e vendidos a baixo custo nas feiras, esquinas e mercados do Nordeste, desenhados através de estilogravuras. Então, como eu falei que o cordel começou com a oralidade, com o passar do tempo, isso foi melhorando, né? Eles passaram a tratar as suas realidades através da viola. E aí surgem os cordelistas e os repentistas. O repentista, acho que todo mundo já viu, os caras com a pandeirinha lá, rebate. Cordelistas e repentistas. Cordelista. Vou explicar. Cordelista. Todo repentista pode ser um cordelista, mas nem todo cordelista pode ser um repentista. O repentista ele não pensa para falar. Ele fala qualquer assunto e o cordelista não. O cordelista ele é tido como um poeta de bancada. Ele é o cara que senta. O que eu vou fazer agora? E vai lá e papar na máquina de escrever, e até hoje é usado, né? Até hoje os cordelistas eles escrevem com máquina de escrever. Uma coisa muito interessante do nordestino, que a gente estava conversando em Itarica, é que ele não perde a característica dele. Ele tem o paulistano pode aderir à cultura nordestina, o nordestino não adere à cultura de ninguém, ele tem a cultura dele própria, né? E aí eu vou explicar um pouco como é feita essa questão do cordel. Eles escrevem aí em máquina de escrever e tudo mais. Bom, a literatura de cordel, como eu falei, existe em 1600 e as bolinhas que eu estava falando em 37, com os holandeses. Tá? Eles chegaram, eles que começaram com essa questão de
está acontecendo isso ali e tal, não sei o quê. E os poetas Leandro Gomes de Barro, e aí ele é considerado o pai do cordel, todo mundo se inspira nesse cara, que viveu de 1885 até 1919, e João Martins de Ataíde, de 1880 a 1959. Estão entre os principais autores do passado. O atual, todo mundo conhece, eles são de Leandro Gomes, se não me engano, é de Pernambuco, e esse sujeito aqui, o João Martins, é de Ceará. Eles estão entre os principais do passado, e o atual todo mundo já conhece, o Ariano Suassuna, que fez o Auto da Compadecida. Ele é o mais famoso, inclusive ele fez o Auto da Compadecida inspirado nesses dois carinhas aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco um cordel que ele se inspirou. E aí, a maior característica dessas histórias foi justamente a figura do coronel. A figura do coronel Mandão, que é o cara que era na peixeira mesmo. Se não fizer se não votar no cara que eu estou mandando você votar, tem uns cabamachos lá fora que vai passar a peixeira na lata da pé, entendeu? Era bem nessa situação mesmo. Né? Isso aí acabou caracterizando o folclore regional. Né? Então você tem histórias de coronéis, história de cangaceiro, do jagunço do coronel, que significa o soldado que ele tem. E aí a peculiaridade das histórias fica uma coisa totalmente característica. O que difere o cordel do poeta culto, né, o tradicional? É que o poeta tradicional ele se preocupa com o tempo, com o tipo de palavra que ele vai escrever, aquela coisa bonita e tal. O cordelista não. O cordelista é um cara que ele vai escrever, nós vai, nós volta, e ele vai ter que rimar, e ele faz uma rima com base nisso. Interessante que nas minhas pesquisas, infelizmente eu não consegui achar hoje, mas quando eu comecei a pesquisar, existe uma forma de você escrever o cordel, e é o que caracteriza isso. Por exemplo, se você vai falar pegar, você não vai citar o R no final, você vai falar pegar. E eles escrevem ainda no manual com acento no A. Então, coronel não é coronel, é coroné. Então, para você ler um cordel, você tem que ter esse preparo. Justamente pela precariedade da questão da escrita, das pessoas, e como eu falei, da oralidade. Então, isso só foi passado para o papel, e aí ficou essa coisa característica. Coroné, pegar, e nós vai, e essas coisas todas. E todo o cordel, ele é baseado numa peleja. O que é uma peleja? É uma batalha. Então, o que dá a característica é a aventura. Então, é o coronel que está lá com a espingarda dando tiro, e o cangaceiro está em cima do burro correndo, e conta para o diabo, e o diabo ajuda ele, e ele ajuda o santo, e essas coisas bem criativas Mas isso é uma coisa cômica que foi com o passar do tempo. A ideia do cordel é justamente transmitir as suas realidades. A realidade que o povo vivia naquela época. A opressão do coronel Mandão, e o opressor, o oprimido, que era o cangaceiro. O cangaceiro era o cara que ele não servia o coronel. Ele é um cara que ele falava, eu não vou fazer parte desse sistema. Então, ele era um cara que ele era armado, e ele ia lá nas terras do coronel e ia atrás de dinheiro, de bens, entendeu? Tanto que no Nordeste, pelo povo, o cangaceiro é tido como herói. E os cordéis deixam isso muito claro. O cangaceiro, ele é o herói, e o coronel é o mal. Então, a figura mais clássica dos cordéis é o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Inclusive, se vocês prestarem atenção de perfil, eu estou quase igual a ele. Falta só cabelo, só faltou cabelo. Só isso. Então, o que trouxe o que é cordel para o Brasil foi Lampião, o justiceiro, o cara que, na mente dos cordelistas, ia nas terras dos coronéis, assaltava todo mundo, matava, estuprava tudo em prol dos pobres. E ele ia com seu bando de aproximadamente 50 pessoas, e ele era chamado como capitão, nem como coronel, para não ser igual a eles. Ele era chamado como capitão.
E aí você tem a característica, também tem o manual do cangaceiro, que é um jeito de você se vestir, o chapéu, a roupa, a bolsa. Tem uma curiosidade legal também que o Lampião, que não serve para nada, mas eu vou falar. O Lampião passava perfume francês nos seus cavalos. Então, quando a polícia ia investigar uma fazenda, alguma coisa, se eles sentissem perfume de francês, sabiam que o Lampião passou por lá. Agora, por que eu não sei. E também veio na minha cabeça, eu estou passando para vocês agora. Tá? Então, ele foi o cara que trouxe o cordel. E também uma coisa interessante é que os cordelistas, os poetas, né, os cordelistas, eles não gostaram quando eles foram titulados como cordelistas, porque o cordel, a palavra cordel é uma palavra portuguesa, e como eu falei para vocês, trata como um poeta pobre, entendeu? É uma literatura pobre. Então os poetas cultos do Rio de Janeiro e aquelas frescuradas toda, chegou e intitulou esses poetas nordestinos de cordelistas, e eles se sentiram ofendidos. Né? Só porque a gente faz poesia no papel de baixo custo, porque o nordestino não tem condições de pagar um livro, um negócio fino, não quer dizer que a gente que nós somos uma poesia pobre. Então esses primeiros caras aqui, eles não aceitavam que eles eram cordelistas, aqueles que eu citei no começo. Mas aí pegou, ficou e, enfim, e agora eles são cordelistas. Né? Como eu falei para vocês, o desenho em estilogravura é exatamente isso, que também é uma característica do cordel. A estilogravura, ela é uma madeira, né, um pedaço de madeira de cedro, onde o cara que faz a estilogravura, ele talha o desenho em alto relevo. Então, essa parte aqui é talhada em alto relevo, ela é um pouco mais alta, né, porque a superfície da madeira, depois ele pinta de preto, é bem legal. Eu vi um vídeo deles fazendo, eles talham tudinho, depois passa só um rolinho de tinta preta assim e põe no papel. E aí é como se fosse um espelho, aí tem que escrever isso aqui ao contrário, na hora de sair no papel sai bonitinho. Aqui são alguns cordéis famosos, né? E como eu falei que retrata a realidade, a gente tem alguns recentes aqui, por exemplo, esse aqui das Torres Gêmeas, o Terror das Torres Gêmeas, retratado em cordel. Você tem sobre o Zumbi dos Palmares, as aventuras de Bin Laden no Carnaval da Bahia. Você tem aqui o da Compadecida, que é da Ariano Suassuna. Esse aqui é do... Eu não estou enxergando, mas é daquele autor que eu falei no começo lá, não lembro o nome dele agora. É o Cachorro dos Mortos. Esse aqui é um cordel muito famoso. E esse Cachorro dos Mortos e esse do cavalo que defecava dinheiro foi o que inspirou o Ariano Suassuna a fazer a Alto da Compadecida. Que o cavalo que defecava dinheiro, que tem aquela frase do Chicó, não sei, só sei que foi assim, né? Só sei que foi isso. Ele tirou desses dois cordéis aqui. Aí você tem o cordel do Lula, esse foi o cordel que revelou o Lampião. A invasão do alemão, do complexo do alemão, quando o exército foi lá para o alemão, tem retratado aqui, do Ayrton Senna. A gente aqui também tem aqui um cordel em francês. Eu não vou saber ler isso aqui, mas está em francês, podem acreditar em mim. Em francês, tem cordel em japonês também. Então assim, é uma cultura que realmente caracterizou o povo nordestino e tomou fronteiras grandiosas, né? Esse aqui também é um clássico, Patativa do Açaral, o Poeta e o Seu Chão. E aqui eu coloquei um álbum de uma banda, o Cordel do Fogo Encantado, que não existe mais. Acho que é de 98, foi até 2010. E só cantava literaturas de cordel. Eles pegaram os cordéis e transformaram em rock. E outros aqui, no Testamento do Cachorro, que também tem na cena do Alto Compadecida, quando ele tem que subornar o padre para poder fazer o enterro do cachorro, sai desse cordel. Aqui uma telenovela que foi caracterizada também em cordel, que é o Cordel Encantado, que ainda deve ter visto, né? Que aí a figura do coronel principal, o coronel Januário. A gente também tem um filme que foi inspirado nos cordéis também, que é o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol.
do gado com o coronel, aí metade do gado chega morto, e aí então. E aí ele não aceita o gado morto, enfim. E na música, né, nada mais que o rei do Baião, né, Luiz Gonzaga do Nascimento. E aí tem uma música que ele fala de coronel, que é a música Coronel Pedro do Norte. Ele fala só do coronel. Fala bem, ó. A figura do coronel fala bem. A figura do coronel. E também, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas é a cidade da minha família, né? É Piqué Carneiro. Piqué Carneiro, no Ceará. Agora não me perguntem quem nasce em Piqué Carneiro é o quê, porque eu não sei o que eles são. Carneiro. Pode ser. Eu também trouxe um cordel atual, né? Que aí tem uma nova modalidade chamada neocordelismo, que é um cordel colorido, né? Impresso numa editora, bonitinho, com os desenhos. Tá? Eu vou passar para o pessoal ver. Isso aqui é um cordel que fala em homenagem. Eu estava avacalhando o cordel. Oi? Eu estava avacalhando. Não, pior que foi bem aceito, viu? Ó, tem aqui o nome da editora. A editora Luzeiro. A editora Luzeiro foi a primeira editora que imprimiu um cordel colorido. O engraçado é que o dono da editora é um italiano que recebeu a literatura de cordel lá na Itália e falou: meu, eu vou ter que vir conhecer isso aqui. E aí ela é tão rica em conteúdo que hoje os mestrados e doutorados no Pernambuco, a grande maioria é cordel, sobre cordel, fenômeno cordel, o que isso impactou na sociedade. E obviamente a questão central é o que eu falei, a peleja do coronel, sempre tem um coronel que nasceu. Né? E aí eu vou passar para vocês olharem, né? Folhear, e aí eu vou encerrar com 2 cordéis, um que fala sobre coronel e um que fala sobre a poesia de cordel. O do coronel foi escrito por Ricardo Dias em 2010 e o que fala sobre cordel, Thiago Martins em 2013, tá? Eu não sei recitar cordel, declamar cordel, porque tem que ter o sotaque e tudo mais. Eu quero meu sotaque mesmo, né? Zé Goela. Vamos lá. Muita gente se escraviza por não se alfabetizar. Acha bom certo político por não saber enxergar. Muitos são aduladores, os chefes são bajuladores por não ter educação. Você, meu caro leitor, que mora aqui no sertão, que não sabe o dinheiro que é seu e não do patrão, deva saber direitinho que é o seu dinheirinho que ele recebe na eleição. Tem o pai que é coronel, que não tem educação, a base dele é o chicote, e não a religião. Não ama sua mulher, nem um carinho sequer, aos filhos só palavrão. O mundo está doente, precisa a gente curar, do coronelismo vigente, educando-se para amar. Faça escola democrática, deixe que não dá liberdade, dê diálogo ao servidor. Seu império é daninho, embebeda com vinho, se transforma num pavor. O diálogo não existe, sua palavra é autoritária, é de rei, não volta atrás, e acaba com a gritaria. Não tem participação, é duro de coração e diz que tem a maioria. Tem força lá em Brasília, o coronel amigão, de deputados e governadores, que manda nessa nação. O sistema é bem montado, é um sistema malvado, ninguém dá uma solução. Para acabar com tudo isso, tem que haver renovação na política brasileira e no Congresso da Nação. Ordem e progresso tem, no pavilhão tem também, só precisa de resolução. Agora vou para o próximo cordel para finalizar, que vocês estão querendo ir embora. Vamos lá, de Thiago Martins, 2013. O cachimbo que eu queimo é de poema, e o pó que inalo é cantoria. O que injeto na veia é poesia, e alimento meu vício nesse esquema. Eu declamo um improviso em qualquer tema, quando o efeito da droga me alicia. Pois se acabo o que tenho de valia, vou furtar num livreto de papel, vou à boca de fumo de um cordel, me abasteço e trafico poesia. Obrigado, é isso aí.